No capítulo 55 de Shumatsu no Valkyrie, descobrimos que há muito tempo houve uma incomparável guerra entre o submundo, Helheim, e o céu, Valhalla. Com a construção da Bifrost, essa guerra se encerrou. Porém, e se ela estiver voltando e o Ragnarok é justamente a porta de entrada para isso? Quer saber tudo sobre a guerra e o inimigo final do mangá? Então vem comigo. Fala pessoal, aqui é o Ryan do Marcelo Augusto, né? E esse é o Shumatsu no Valkyrie BR, o canal para os fãs do mangá de Deus vs Humanos aqui no Brasil. Deixa aí o seu like, não esqueça também de conferir no link aí da nossa descrição o nosso apoia-se caso você queira contribuir financeiramente aqui para o nosso projeto. Se você também já é inscrito lá para receber o e-book, saiba que o primeiro já saiu, a luta entre Noé versus Leviatã, já deve ter chegado no seu e-mail. Se não chegou, é porque você não está cadastrado, só você se cadastrar no link aí da descrição também. Não se esqueça de inscrever também aqui no canal, porque aqui é um canal somente focado em Shumatsu no Valkyrie e com certeza nossas teorias e vídeos são os mais completos de todo o YouTube. Não esqueça também de ver nossa página no Instagram. E agora, sem mais delongas, né, vamos teorizar sobre a batalha final de Shumatsu no Valkyrie. Para começar, precisamos voltar à introdução do portão Bifrost no capítulo 55. Segundo o mangá, ele está no meio do corredor que liga o Helheim com Valhalla. Do lado do submundo, ele emana a luz brilhante do reino dos deuses. Já do lado do céu, ele emana a profunda escuridão do reino infernal. Aí que vem uma parte bem importante. A construção da Bifrost foi feita por conta de uma terrível guerra entre os dois mundos diferentes. O portão evitava a invasão de um lado para o outro. Qualquer um que ultrapassasse os limites não poderia retornar e ficaria aprisionado, com exceção dos grandes deuses chefes, né, Odin, Shiva, Hades e Zeus. E pelo que a gente pôde perceber, a construção do Bifrost foi o motivo da guerra ter acabado, já que não há nenhuma outra ligação aparente entre os dois reinos, só esse corredor mesmo. E com a passagem selada, os dois lados interromperam o conflito. Esse período parece ser bem anterior ao domínio de Hades lá em Helheim, já que ele não lutaria contra o seu próprio irmão, Zeus, né, e tem um relacionamento pacífico com os outros deuses hoje. Provavelmente deve ser o período antes da derrota dos titãs pelos olimpianos ou algo parecido, né, por aí. Mas se o Hades não era o governante, alguém comandava as hordas infernais durante a guerra, né? E eu penso em principalmente três opções. A primeira opção de governante do submundo seria o próprio Beelzebub. Bel já estava em Helheim antes de Hades, né, como é demonstrado no capítulo 51, quando o mangá mostrou que o deus das moscas recolheu os resquícios de Rajun. Como dito, Rajun destruiu o submundo há tanto tempo antes de Hades que o deus grego achava que a besta ainda era uma lenda, né? Caso Bel estivesse em guerra contra os céus, certamente ele devia procurar diversos meios para subjugar os seus adversários. Um de seus experimentos pode ter sido o próprio Rajun, que seria uma ótima arma contra os deuses, assim como ele mostrou, né, na luta contra o Buda, o quanto ele é forte. E para testar o real poder de sua nova arma, Bel testou em seus próprios subordinados do submundo. Isso não é nada demais para ele, né? Porque ele não tem escrúpulos. No guia do anime mesmo já falou que ele tortura bastante as pessoas, faz experimentos com gente, não gosta da humanidade. Então acho que isso não seria nada demais, ele castigar os próprios subordinados. E depois, com o final da guerra, Beelzebub perdeu seu reino para o deus grego Hades, mas foi aceito entre os deuses de Valhalla por seu grande conhecimento. Mesmo assim, ele não deixou de ser cruel, nem de castigar a humanidade. Porém, pode ter a teoria também de que ele seja apenas um servo de alguém ainda pior, alguém ainda mais forte. Ele poderia ser apenas o cientista e criador de armas de um general infernal ainda pior, Lúcifer. Esse nome, né, apesar de ser geralmente associado com o diabo, como se estivesse na Bíblia, na verdade é uma divindade grega relacionada à estrela da manhã e filho da deusa do amanhecer Els. Já no catolicismo, né, por conta de algumas interpretações errôneas da Bíblia, misturando com alguns termos gregos, Lúcifer é um dos nomes dados ao inimigo dos fiéis a Deus, ou seja, né, o próprio Satanás. Em Shumatsu no Valkyrie, esses conceitos poderiam ser facilmente mesclados em um mesmo personagem e que seria o grande inimigo dessa guerra primordial. E seria legal ele ser o vilão final, porque eu acho que teria muita gente unida contra ele, né? Por exemplo, não teria ninguém torcendo a favor dele, como no caso de Raiden contra Shiva, que os autores tiveram que ir pro lado do Shiva, já que tinha muita gente do hinduísmo reclamando. Então, se fosse contra Lúcifer, eu acho que todo mundo ia curtir.
Além do que, podia ter um possível confronto com Jesus. Imagina o tanto que seria louco. A última opção que vejo como grande comandante das trevas nessa guerra primordial é Tártaro. O deus primordial é a personificação da parte mais profunda do mundo inferior. E na mitologia grega, o Tártaro fica tão abaixo do Hades quanto a terra fica do céu. Esse deus primordial é muito grande, colossal e muito poderoso, conseguindo abrigar os poderosos titãs e até monstros horrendos, como o filho do próprio Tártaro, o imenso Tifão. Após a derrota dos titãs pelos deuses, eles foram jogados ao Tártaro, e como forma de vingança por seus filhos, a deusa Gaia se juntou ao deus primordial e originou os gigantes, monstros grandes e fortes o suficiente para derrotar os olimpianos. Essa guerra, chamada de Titanomaquia na mitologia grega, pode muito bem ser essa batalha antiga travada entre Helheim, que abriga o Tártaro, e Valhalla. E aí, eu queria saber de vocês, deixem aí nos comentários qual desses 3 possíveis vilões finais, vilões supremos, seria mais legal. Qual que vocês prefeririam deles 3? Deixem aí nos comentários. Com certeza os autores não colocariam essa menção de uma guerra antiga se não quisessem trabalhá-la mais posteriormente. Por isso eu acredito que essa seja uma dica para uma grande guerra final que tanto temos teorizado para o fim da obra. Esse arco se encaixaria bem após o fim do torneio do Ragnarok. Mesmo que os deuses vençam a competição, os humanos terão lutado tão bem, que as divindades reconhecerão o valor da humanidade e deixarão os seres humanos vivendo. Esse momento, com alguns deuses mortos e com os humanos ainda em posse de seus Volunts, seria um momento perfeito para alguma grande revolução no Olimpo, como por exemplo a tomada do poder pelo deus ladrão Hermes. Eu já fiz um vídeo sobre isso, inclusive, detalhando tudo sobre Hermes e sobre essa possível traição. Vou deixar aqui no card caso você queira assistir. E com alguns deuses mortos, como eu disse, o Valhalla inteiro em polvorosa, o céu estaria à mercê de um ataque. Seria aí então que Beelzebub revelaria seus verdadeiros planos. Quer seja ele o chefe das hordas infernais, ou quer seja ele apenas um servo, esse tempo que passou com os outros deuses fora apenas uma farsa. Bel aceitou viver entre as outras divindades no Olimpo com apenas um objetivo: preparar o terreno para a guerra do Helheim. Conhecendo os adversários e entendendo o momento de fraqueza de Valhalla, bastaria Bel destruir aquilo que impede a invasão infernal de acontecer, ou seja, o portão do Bifrost. Ele ainda pode aproveitar o fato do portal estar um pouco destruído pela força de Nostradamus, Eu já também fiz um vídeo sobre isso. Caso você não tenha assistido, vai lá ver, tá aqui no card. E caso você já tenha assistido e quer se relembrar, assista lá também, que é um vídeo sobre como Nostradamus quase destruiu o Bifrost. Bastaria Bel utilizar sua alquimia para completar a destruição da barreira cósmica e abrir o caminho para as tropas do Helheim invadirem o céu nesse momento oportuno. Aí começaria o verdadeiro Armagedon. Os deuses não conseguiriam derrotar os adversários nesse momento de fraqueza e, por isso, precisariam de ajuda. No Ragnarok da mitologia nórdica, os Inhenhar, ou seja, os guerreiros escolhidos pelas Valquírias, formarão o exército do céu para combater na batalha final contra as forças do caos. Então, no mangá, os deuses pediriam ajuda para os poderosos guerreiros da humanidade para ajudá-los na luta, quer seja ela contra Beelzebub, Lúcifer, Tártaro, tanto faz, Na minha opinião, isso seria muito massa se eles unissem forças. Por exemplo, imagina Buda lutando junto com o Nostradamus, ou então Rasputin lutando junto com o Shiva. Acho que seria muito massa. Isso explica a ansiedade do Odin para a luta mostrada no capítulo 54. O pai de todos, que rege as Valquírias, quer lutar para testar os combatentes humanos. Com a sua visão profética, ele deve saber que apenas os mais fortes guerreiros vão dar conta do recado. E ele quer uma luta sem interrupções para testar quem dos 13 lutadores humanos vai ser de grande ajuda. Na minha opinião, eu quero que o torneio acabe, as 13 lutas acabem e depois aconteça esse arco, porque eu acho que interromper o torneio no meio seria um balde de água fria, já que a gente já viu todos os lutadores lá na lista, já pensou nos confrontos. Eu quero que o torneio acabe e depois venha esse arco final. Não sei qual a sua opinião, deixa aí nos comentários também. Com certeza a menção de uma antiga guerra entre o céu e o inferno não foi apenas para encher linguiça no mangá de Shumatsu no Valkyrie. E talvez a guerra final e o Ragnarok não seja como os deuses vão extinguir os humanos, mas sim como a humanidade vai salvar os deuses da aniquilação. E gente, o que vocês acham dessa teoria? Ela pode acontecer, pode não acontecer, como qualquer outra teoria. Deixa a sua nos comentários aí também, sua opinião sobre o que você achou. E qual dos 3 vilões você prefere, desses 3 que eu teorizei aqui. Se você curtiu, gostou do conteúdo, deixa o like aí pra ele chegar pra outras pessoas também. E a gente aumentar cada vez mais essa comunidade aqui que gosta de Shumatsu no Valkyrie. Falou e até a próxima.
Então sente essa vibe. Vai dar humanidade. Drip da folha vai gostar demais. Vai dar humanidade.